Tem dificuldade para memorizar palavras? Memoriza 2, esquece 10. Quem nunca, né, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar técnicas, formas que você pode usar no seu dia a dia para memorizar palavras. Não apenas memorizar só por memorizar, mas usando elas de um jeito que elas vão fazer parte da sua vida e você não vai precisar ficar apenas lá se matando, lendo 50 vezes a mesma palavra. Se você já gostou desse tema, não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário e me diga aqui de onde que você é do Brasil ou de outro país, que eu vou ficar muito feliz, isso vai ajudar muito no meu engajamento aqui no YouTube. Então, comece assim. Todas essas dicas que eu vou dar aqui, eu também uso e usava muito também quando eu comecei a estudar o idioma. E continuo usando, né, pessoal, porque o idioma turco é um estudo sem fim. Sempre vamos aprender alguma coisa nova, um verbo novo, uma palavra nova e recordar coisas que a gente acaba não usando tanto no dia a dia. Em um mês de estudo, você precisa já saber pelo menos 50 palavras memorizadas. Não é possível que em um mês você não consiga memorizar, né, 50 palavras, porque no início do estudo, sempre nós estamos repetindo ali palavras para você ter essa memorização, né? Então, por exemplo, se você fez parte do meu curso gravado de turco A1 para turistas, você pode perceber lá que nas 3 primeiras aulas, mais ou menos, eu estou sempre repetindo vocabulário. Para quê? Para você ter uma memorização mais fácil. É muito mais fácil você começar a memorizar palavras do seu ambiente. Porque não vai adiantar nada, você tá começando agora, aí você vai lá, eu vou memorizar palavras, sei lá, sobre medicina. Você estuda medicina? Não. Você trabalha no hospital? Não. Você gosta de hospital? Não. Tem aquelas pessoas que, né, não gostam nem de ouvir a palavra hospital. Então, vai fazer algum sentido você estudar essas palavras? Não. Então, não comece por essas palavras que não vão ser úteis. Você precisa começar a estudar palavras que você tenha um contato ali diário com elas. Então, por exemplo, você pode começar com os objetos da sua casa, estudando por grupos, por exemplo. Você pode, depois que você já tiver, né, chego em verbos, por exemplo, você pode começar a estudar verbos do seu cotidiano, coisas que você faz todo dia, lavar a louça, lavar o cabelo, tomar banho, beber água, comer, dormir, levantar, sentar, sair, né? Entre outros muitos verbos. Então, esse início, né, é importante você fazer desta forma. Então, a primeira dica é: se você já chegou em verbos, você vai colocar uma listinha de verbos em cada parte da sua casa. Então, por exemplo, na cozinha, eu vou colocar verbos da cozinha. No banheiro, verbos que eu uso em ações no banheiro. No quarto, e assim por diante. Então, toda vez que você olhar para aquele verbo, você vai conjugar em todas as pessoas em algum tempo verbal que você já saiba. Então, vamos supor que eu já sei o Şimdi Zaman. Aí tem lá o verbo kalkmak, levantar. Então, eu dormi, acordei, levantei, certo? Então, eu vou dizer Ben kalkıyorum, sen kalkıyorsun, o kalkıyor. E assim por diante com todos os pronomes pessoais. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo verbo e vou fazer na negativa do Şimdi Zaman.
Kalk maior kalk maior kalk maior. Depois na interrogativa, depois na negativa, com pergunta. Assim, isso ajuda muito. Não é para você fazer uma coisa mental. É para você realmente falar, tá? Porque assim, o seu cérebro ele vai entendendo aquelas novas pronúncias, né? Digamos assim. Então, isso vai ajudar muito na sua conjugação de verbos. E se você já estiver um pouquinho mais avançada ali em verbos, você pode também, então, fazer frases usando esses verbos. Então, por exemplo, eu vou pegar uma lista de advérbios e fazer frases pequenas, nada mirabolante, usando 10 milhões de verbos. Ainda nem viu frase com 2 verbos, já quer fazer frase com 5 verbos. Não, começa de pouquinho em pouquinho, com base nas coisas que você já saiba, nas palavras que você já saiba. E aí, sim, aos poucos você vai avançando. Às vezes as pessoas falam assim: mas eu quero uma palavra nova. Tá bom, mas você já sabe as palavras velhas, digamos assim. Entendeu? Então, você já sabe as palavras que você deveria saber, que seriam pelo menos as palavras dos objetos da sua casa, dos objetos que tem na sua bolsa, por exemplo, né? Como eu falei agora há pouco, palavras que você tem contato com elas, você já sabe o nome delas. Se você já sabe, tudo bem, então procura lá uma outra palavra nova. Mas se você não sabe, o ideal é que você comece por essas palavras. Então, por exemplo, vou fazer uma frase aqui. Şimdi çay içiyorum. Então, estou usando aqui o şimdi, que é um advérbio, agora. Chai, chá, içiyorum, bebendo. Estou bebendo chá agora. Então, você pode começar com essas frases menores para que haja ali uma memorização, né? E também uma prática da pronúncia. Então, você pode fazer ali um pequeno papelzinho que você vai colocar num cantinho da sua casa. Não precisa espalhar 10 mil papéis pela casa. Você pode fazer dessa maneira e aí colocar os verbos correspondentes daquele cômodo. Então, aqui eu coloquei alguns da cozinha: yıkamak, kesmek, doğramak, temizlemek. Toda vez que eu estiver lavando louça, fazendo comida, limpando a cozinha, fazendo qualquer coisa na cozinha, eu venho aqui nesse papel, leio um verbo. Depois treino a conjugação dele. Depois faço frases com ele. Isso ajuda muito no dia a dia. Então, é aquela coisa, né, de você estar sempre em contato com o idioma. Não adianta nada estudar uma vez na semana, nos outros dias, não deu tempo. Será que não deu mesmo? Você não poderia, né, ter feito alguma coisinha ali que ajudaria nesse processo de memorização? Essa próxima dica é uma coisa que eu fazia muito quando eu estudava e, assim, me ajudou muito. Essa era uma das formas, né, que eu usava para memorizar. Mas pode ser que o seu jeito seja diferente. Então, pode ser que você memorize mais escrevendo. Eu também me memorizo mais escrevendo, mas esse exercício aqui de memorização também ajuda muito. Então, o que você vai fazer? Você vai memorizar de 2 a 5 palavras por dia. Se isso for muito, você pode fazer por semana, por exemplo. Então, ficar ali em contato com aquelas mesmas palavras a cada 3 dias, a cada 2 dias, uma semana. Tudo vai depender, né, de você também. O que você vai fazer? Você vai pegar um papel pequeno, um pedaço de um papel qualquer, e aí você vai escrever ali naquele papel essas palavras. Você vai colocar no seu bolso, ou na sua bolsa, alguma coisa que sempre vai estar com você, né, no caso. E aí, durante o seu dia, com tempos espaçados, você vai pegar esse papel. Primeiramente, você vai pegar o papel, vai ler ali as palavras. Então, você vai ler em turco e em português. Vai ler todas. Guarda o papel.
Passou umas 3 horas, umas 2 horas, você não vai pegar mais o papel. Você vai tentar relembrar as palavras que você leu. Então, eu sou muito memória visual também. Então, eu consigo lembrar o que eu escrevi no papel, só fecho o olho assim e lembro. Ah, eram essas palavras aqui que eu estou estudando hoje. Então, você pode fazer isso durante o dia, várias vezes, tentar relembrar essas palavras. E no final do dia, você vai fazer frases com essas palavras, né? Porque não adianta nada também só ficar ali lendo. Daqui um tempo pode ser que você esqueça, porque você não praticou essas palavras, certo? Então, você vai fazer uma frase com elas. Mesmo que você não saiba verbos, dá para você fazer frases com ser e estar, por exemplo, com var e ok, com locativo. Então, tudo vai depender também se você está estudando numa ordem lógica. Quando a gente estuda sozinha, sem um curso, sem um professor, a gente vai olhando uma matéria aqui, uma matéria acolá. Aí eu sei várias matérias, mas não sei fazer a frase, não sei como começa, como termina, o que vem primeiro, isso vai com isso, ai, não entendi direito essa matéria. Aí vai ser bem difícil, né, de fazer uma frase. Mas se você tem um acompanhamento, né, se você já consegue fazer uma frase simples como essa que eu tô dizendo, né, de varioc, ser e estar, aí vai ficar bem mais fácil. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou estudando copo, prato e sabão. Estudando essas 3 palavras hoje. Então, copo, bardak, sabão, sabum e colher. Já esqueci a palavra que eu ia estudar, né? Que eu não anotei aqui. Colher, kashuk. Então, eu vou fazer uma frase com cada uma delas. Mutfakta, kashuk e ok. Bu, tabak, güzel değil. Esse prato não é bonito. Na cozinha não tem colher. E aí eu posso fazendo frases assim. Depois, se eu tiver um tempinho, quando eu chegar em casa, eu posso o quê? Anotar essas frases. Fazer outras frases anotando. Isso vai ajudar muito também na memorização. Memorize pela acostumação. Eu não sei se eu sou bem a favor, né? Vai depender muito do que exatamente você está pensando que poderia ser essa acostumação. Então, por exemplo, uma pessoa vem morar na Turquia, aí, sei lá, não pode pagar um curso de turco. Ela vai estudar sozinha e vai falar que a melhor escola é o do dia a dia. Sim, com certeza, né, gente? Se você está sempre ali em contato com aquela pessoa, todo dia ela falar bom dia para você, günaydın, iyi günler, iyi geceler. Você vai, né, com o tempo também pegar essa pronúncia, entender o que a pessoa está dizendo e pronto. Mas será que isso é o suficiente para você se virar, né? Tipo, você conseguir se expressar, fazer suas próprias frases? Existe todo um estudo, né, que você tem que fazer. Não é bem assim. Eu posso até copiar aquilo que todo mundo tá me falando todo dia, mas chegar num nível assim muito maravilhoso de conseguir, né, falar tudo o que você quer, só por esse método, né, de acostumação de você estar ali em contato com a pessoa, vai ser mais demorado, né? Não vou dizer que é impossível, porque a pessoa vai estar estudando também paralelamente, né? Mas vai demorar um pouco mais, né? Vai ser mais difícil, a pessoa pode se frustrar, enfim. É diferente, né, de uma criança, por exemplo. Tem gente que fala assim: ah, começa ouvindo, e depois você vê a gramática, por exemplo. Mas a pessoa vai ficar ouvindo, lendo, uma coisa que ela não tá entendendo nada. Será que vai fazer sentido isso também? Né? Tudo é um conjunto de coisas. Então,
Por exemplo, é diferente quando uma criança está aprendendo o idioma, porque ela não sabe nada, né? Ela está começando ali do zero. Ela está naquele ambiente que ela vive. Então, é diferente quando é um adulto, por exemplo. Para o adulto é bem mais difícil, né? Isso. Então, eu acredito que é sempre bom, né? Você investir em conhecimento. E se você quer estudar esse idioma, ainda não estuda com o professor, quero te convidar a entrar para o meu curso de turco gravado A1 para iniciantes. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E se você ainda não deixou o seu like aqui nesse vídeo, já deixe e compartilha lá com aquele seu amigo, amiga que quer estudar esse idioma também. Então aqui tem algumas dicas, né, como que você pode memorizar pela acostumação, assistindo desenhos e filmes. O ideal seria que você assistisse, né, várias vezes o mesmo filme, para você realmente se acostumar com aquelas palavras, com aqueles verbos, com as expressões. Ler em turco, mas, né, se você já sabe alguma coisinha, né, se você já começou a estudar o idioma, tudo bem que se você não tiver começado a estudar o idioma, você até pode ler, logicamente, você pode fazer traduções, né, buscar as palavras no Google, em outros aplicativos. Isso vai ser bom? Vai, porque você vai conhecer novos vocabulários, mas para chegar no nível de falar, né, você teria que estudar realmente. Ouvir pessoas falando. Então, o que eu gosto de fazer é entrar aqui no YouTube, escolho um tema que eu gosto de ouvir sobre. Então, por exemplo, turismo, férias, praias na Turquia. Eu gosto de ver essas coisas, por exemplo. E escolho lá um turco, uma turca que esteja falando sobre esse assunto. E aí, fico ali ouvindo o que ela está dizendo. E aí, vou anotando o quê? As palavras que eu não sei daquele assunto, os verbos que eu não sei, as expressões. Isso ajuda muito. E você vai treinando o seu ouvido. E aí, você pode ver aquele vídeo, sei lá, por uma semana, por exemplo, várias vezes, repetindo o mesmo vídeo. Essa é uma ótima dica também. E pessoas que moram na Turquia, foi o que eu acabei de falar, né? Agora no início desse slide. Memorizar escrevendo. Eu, assim, eu tenho mais facilidade quando eu escrevo do que só ouvir. Então, se eu ouvir um filme agora, eu não vou lembrar de todas as palavras, vou lembrar de uma ou outra que me chamou a atenção. Então, por isso que eu gosto de sempre ir escrevendo aquilo que eu tô ouvindo. Então, uma forma de memorizar palavras, verbos e entre outras coisas é escrevendo textos. Então, para escrever textos, logicamente, né, como eu falei, você precisa estar num nível assim, pelo menos estudando há 6 meses, né? 5 meses no máximo, você já consegue fazer ali alguns textinhos. Então, você pode pegar as palavras daquela semana que você está estudando e aí fazer pequenos textos. Você pode ter também um caderno de palavras. Eu gosto muito, eu tenho o meu, então eu tenho uma página para palavras. Na mesma página de palavras, eu coloco expressões e verbos. Só que aí eu pinto, né, gente? Eu coloco ali uma legenda no canto e pinto o que é verbo de uma cor, o que é palavra de outra, o que é expressão de outra, assim, quando você bate o olho, né, você já sabe o que você está lendo ali, fica bem mais fácil. Então, você pode fazer listas. Por exemplo, eu tenho alunas que fazem listas de verbos, de adjetivos, advérbios, expressões. Aí, quando a gente está na aula que precisa fazer uma frase, a pessoa já pega aquela lista, olha lá e consegue, né, criar uma frase, se expressar. Isso também ajuda muito no seu aprendizado, porque você vai ter ali uma organização, né? Quando você tem uma organização assim,
os seus pensamentos também influem nessa organização, fica bem mais fácil. Uma coisa importante também é você, por exemplo, quando você vai escrever uma palavra nessa sua lista, né, que você vai fazer, você pode dar exemplos dela. Porque, vamos supor, uma palavra pode ter vários significados, né? Um verbo também. Então, por exemplo, aqui eu estou usando a palavra achuk. Olha quantos tipos de significados essa palavra tem. Achuk, yeshil, bit, short, aldam. Comprei uma camiseta verde clara. Havá achuk deil. O tempo não está aberto. No sentido de que, né, pode ser que esteja nublado, por exemplo. Bu maza achuk. Bu maza achuk. Essa loja está aberta, está em funcionamento. Achuk chai daha sağlık. Açık çay daha sağlık. Chá fraco é mais saudável. Então, às vezes a gente vai lá colocando 10.000 palavras, mas não dá nenhum exemplo, né? Assim fica bem mais organizado. Tem 2 joguinhos que eu gosto muito de fazer, e você vai fazer ele no papel. Claro que você pode fazer também no computador, né, caso você queira, mas eu acho que quando a gente escreve, né, a gente está treinando também a escrita. É diferente quando a gente faz no computador, e de repente você não tem um teclado turco, vai ficar tudo errado, aí vai ler errado, aí já vai memorizar errado, né, e ninguém merece todo esse esforço para isso. Então, faz certinho, você pode fazer até uma pastinha com esse jogo, guardando ali todas as palavras, depois, no final de semana, ler essas palavras desse jogo. Então, é algo que ajuda bastante. Tem muita gente que sabe falar, mas não sabe escrever. Então, veja a importância, né, que há de você sempre praticar as 2 coisas, tanto a pronúncia, a conversação, quanto a escrita. Então, se você tiver que preencher alguma coisa um dia, se você quiser escrever um texto, se você quiser fazer uma frase, então, assim, é muito importante você escrever à mão. Então, nesse primeiro jogo, o que, que você vai fazer? Você vai fazer exatamente esse esqueminha. Você vai fazer assim, um círculo e puxar setas. Dentro do círculo, você vai colocar uma palavra qualquer que você queira. Então, esse slide eu fiz hoje, para você ter noção que é uma coisa muito simples. Vai vir na sua cabeça as coisas que você já sabe. Então, eu escolhi a palavra rastané. E aí, o que, que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou escrever palavras que remetam a hospital. Então, vamos ler primeiro essas palavras que estão em laranja. Então, eu escrevi hospital. Aí eu lembrei de remédio, de enfermeira, de doente, de seringa, de injeção, de remédio, de comprimido, de creme. Então, você vai, né, colocando aquilo que vem na sua cabeça, relacionado a hospital, por exemplo. Também poderia colocar coisas relacionadas a estudo, por exemplo, né? Pessoas que estudam para ser médico, palavras relacionadas a isso, por exemplo. E aí você pode colocar ali quantas palavras vierem na sua cabeça, não tem um limite. Depois, você vai pensar em quê? Em verbos que remetam a esse tema dessas palavras. Então, por exemplo, ine, que é injeção, o que, que me lembra? Medo, né? Ter medo. E aí, então, coloquei esse verbo aqui, korkmak. Ilaç, remédio. O que, que a gente pode dizer? Tomar remédio. İlaç içmek. Hasta, doente. Que
verbo vem à sua cabeça. No meu veio esse, ficar doente, rastar ou mac, mas poderia ser outro. Então, esse assim é um jogo que eu acho que é muito útil, que te faz, né, lembrar das palavras que você já sabe, mas pensando num contexto único. Então, ao invés de escrever 50 mil palavras bagunçadas assim, que, né, sem uma ordem mental, digamos, assim ficaria bem mais fácil, né? Você ter um tema, né? Isso que eu tô querendo dizer. Então, só pra gente treinar a pronúncia aqui, vamos ler as palavras em laranja. Creme, ilate, xeringá, adil, service, rastar, rap, iné, hemshire. Agora, os verbos na cor rosinha aqui. Creme surmek, ilaç içmek, süt vermek, sırada beklemek, hasta olmak, hap yutmak, korkmak, yaraları tedavi etmek. Então, a sua tarefa vai ser traduzir tudo isso daqui. E se você já souber, né, conjugação de verbos, você pode escolher um desses aqui e conjugar aqui, que eu vou corrigir para você. O segundo jogo é esse daqui. Você vai fazer o mesmo desenho, um círculo com setas. E aí você vai escolher uma palavra qualquer que vier à sua mente. Eu escrevi essa, sat, que é cabelo. E aí eu vou agora tentar lembrar palavras que comecem com se, a, che. Então tem que ser que comecem, não que tenha na palavra. Mas logicamente, né, que você também pode fazer com uma dessas letras que tenham na palavra também. Vai ficar ao seu critério. O jogo vai ser seu, as regras vão ser suas. Então, aqui eu coloquei somente palavras que começam com essas letras. Aiva, askı, sel, çay, atom, çabuk, çakış, sabun. Essas palavras vão ficar para vocês também, para vocês colocarem aqui nos comentários o que significam cada uma delas. E pratique. Eu acho que esse joguinho é muito legal, às vezes tá de bobeira em casa, só passando ali o celular, vendo os stories do povo. Pega um papel, faz isso daqui, resgata lá as palavras que você sabe. E aí memoriza assim, né, cada vez mais e mais vocabulários em turco. E não menos importante, use aplicativos. Por que não usar, né, a tecnologia ao nosso favor? Então, se você usa algum aplicativo já de memorização, escreve aqui embaixo nos comentários, assim outras pessoas também podem usar eles. Eu vou te indicar esses 3 aplicativos que podem ser úteis, mas vai ficar para você, né, entrar no aplicativo, ver o que cada um faz, com detalhes, de repente procurar lá no YouTube alguém que esteja falando sobre eles, e aí decidir, né, se pode ser bom ou não para os seus estudos. Então, nós temos esse do meio que são flashcards, que você vai fazer palavras com figuras, e aí vai embaralhar, e depois você vai ter que dizer qual figura, o que é cada um. Tem esse Quizlet, que já tá dizendo, né, gente, que são quiz que você vai montar. E tem esse Anki Pro, que seria como se fosse um caderninho para você fazer as suas anotações ali de memorização. Claro que todos esses, né, tem mais especificações que eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo. Dica extra
é você pegar post-it e colar pela sua casa, se não tiver problema. Você pode fazer isso em etapas, você não precisa colocar na casa toda de uma vez. Você pode estudar, por exemplo, por um mês as palavras do banheiro, por um mês as palavras da sala e assim por diante. Então, você vai pegar post-it ou qualquer papel, você pode recortar e passar ali um durex e colar em algum lugar. E vai escrever ali espelho, ayna. Coloca embaixo em português e em turco. Porta, kapı. E aí você vai colando. Toda vez que você entrar no banheiro, você vai ser obrigada, né, a parar ali e ler. Não é possível também que a preguiça, né, você vai deixar a preguiça te vencer a esse ponto. Então você vai parar ali alguns minutinhos, quando você estiver, de repente, penteando o seu cabelo, fazendo uma escova, escovando os dentes, fazendo a maquiagem, você vai parar ali, vai ficar memorizando aquelas palavras, não só lendo, mas falando em voz alta também. E depois que você memorizar, você vai fazer tudo isso aqui, né, que eu expliquei no vídeo, para você não ficar somente lá memorizando a mesma palavra e depois esquecer depois de alguns dias. Bom, eu tentei fazer um vídeo bem completo, com várias dicas. Eu espero que essas dicas te ajudem. Escreve aqui nos comentários se você já fazia alguma delas e qual. Ou se você tem alguma outra que você pode dar aqui de dica para os colegas. Quanto mais pessoas escreverem aqui, mais vai ajudar no meu canal. Não se esqueça de ativar o sininho, porque tem mais vídeos vindo por aí. E vamos destravar juntas no idioma turco.